Pessoal, é com muito prazer e alegria que estamos para começar uma filmagem para vocês do acervo magnífico do Museu Histórico Japonês da Aliança Cultural, fala o nome da entidade? Aliança Cultural Brasil-Japão. Aqui de Rolândia. É conhecido como Museu Japonês. Estou aqui com o seu nome? É Richard Gonçalves André, sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina. E ele vai me acompanhar. Repete o teu nome que eu não entendi. É Richard Gonçalves André. Ok. Então, a seguir as imagens. Não desliga, não. Não desliga. Desligou? Não desligou. Aqui está o meu Cicerone, né? Richard. Sim. Vamos lá então, Richard. E aqui, olha só, eu estive no dia que o príncipe inaugurou aquele... Como é que chama aquele monumento? Obelisco. Obelisco. Eu estive aqui. Na saída eu vou filmar essas placas. Aqui nós temos uma foto da época, né, antiga, sim. Em preto e branco, da floresta que havia aqui no norte do Paraná. Aqui o mapa do Paraná. E aqui já vamos filmando para adiantar o expediente algumas peças. Aqui nós temos o que, Richard? Aqui é uma madeira que acabou sendo petrificada com o tempo, né? Uma madeira petrificada. Isso, que foram artefatos que foram encontrados durante o período de colonização realizado pelos imigrantes japoneses na região. Então a gente tem artefatos indígenas, madeiras petrificadas. Da região aqui? Isso, da região, que foram encontrados pelos colonos aqui. Pode tocar? Não. É bom não? A rigor não, é porque a rigor tem que utilizar luva, né? Uma urna funerária, uma urna indígena? Funerária, presumivelmente uma urna funerária. Da região também? Sim, da região. Isso aqui é importante porque mostra, José Carlos, a presença das populações indígenas aqui no norte do Paraná, né? Assim, mostrando justamente Foi localizado algumas, né? Isso, que não existia um vazio demográfico no período, né? Como às vezes é afirmado, e havia essa presença dos povos originários, das populações indígenas, né? Fica sempre mais próximo. Aqui nós temos um artefato indígena para socar, né, alimentos. Isso, é chamado macerar, de, né? Isso, de mão de pilão. Pedra maciça. Uhum. É um artefato difícil de encontrar. Não vamos encontrar um outro igual, né? São únicos, né? Aqui as cunhas, né, para rachar madeira. Isso. Esse machado aqui, geralmente só os japoneses que tem, né? Parece que é bem típico esse machado da colônia, né? Essas são lâminas assim, são caracteristicamente japonesas, a tal ponto que na lâmina delas, né, se pode encontrar caracteres escritos assim, geralmente com o nome do artesão da peça, ou às vezes com o nome da peça. Vieram do Japão. E eu imagino que essas tenham vindo do Japão. Posso passar o dedo no fio? Ai, a rigor teria que usar uma luva. Uma luva. Eu queria ver se está cortando. Mas se você quiser uma luva, a gente pode... Não, Mac, eu queria sentir o corte. Esse machado aqui é muito interessante, é pesado, né? Os bons machados para cortar a floresta tinham que ser assim, com aço, temperatura e grande, para que pudesse vencer aquelas madeiras duras, tipo peroba, né? Foices, trançadores. Esse daqui é bem típico também do Japão, né? As outras colônias, dificilmente, eu acredito que usaram esse tipo de serrote. Parece que é bem típico do japonês. Isso, são instrumentos de trabalho assim, que embora utilizados de uma maneira mais ampla, tem certas características específicas da colônia japonesa. Aqui os navios que trouxeram os imigrantes japoneses, alguns deles, né? Uhum. E aqui o famoso Kasato Maru. É Kasato Maru ou Kasato Maru? Não, Kasato Maru. Isso mesmo. É correta a pronúncia. Aqui alguns pioneiros japoneses ainda no navio em 1917. Imaginem vocês atravessar o oceano inteirinho, uma viagem na época. Você tem ideia de quantos dias demorava a viagem do Japão até
Rio de Janeiro, Santos? Salvo engano, eram 90 dias, porque a minha avó era uma imigrante japonesa, ela chegou aqui em 1938, então ela conta muito que levava 3 meses. Vapor? Assim, no navio. Tinha algumas paradas, por exemplo, no sul da África. Para abastecimento, limpeza, né? Mas é uma viagem de cerca de 90 dias. Esses artefatos, tanto os pioneiros japoneses como as outras etnias, usavam na lida do café e também cultivo de cereais. Aqui a peneira para abanar café. É importante destacar, José Carlos, que esse museu, a princípio, ele foi concebido enquanto um museu agrícola da imigração japonesa. Então, assim, o papel desempenhado pelos artefatos de natureza agrícola é muito expressivo. E, posteriormente, houve uma reformulação dele na própria expografia, na própria museografia dele, no sentido de tornar o museu mais representativo da cultura japonesa. Mas, a princípio, no final dos anos 70, ele foi concebido enquanto museu agrícola mesmo. Daí a importância da dimensão do trabalho. É verdade, eu até me recordo disso, eu era jovem na época da iniciação desse museu. Aqui nós temos... Essa é uma representação da família imigrante. Isso é muito interessante porque, assim, quando houve o início da imigração japonesa, recomendava-se que os imigrantes japoneses eles viessem em família. Então não é à toa que no Japão era chamado assim da família das 3 enxadas. A vinda de famílias assim era uma estratégia arquitetada tanto pelas autoridades brasileiras quanto pelas autoridades japonesas para que o imigrante ele não fugisse ou não ficasse solto ou fosse um aventureiro. A ideia é justamente que fosse uma imigração familiar mesmo, né? Aqui representa também os artefatos, né? Isso, na verdade, esses artefatos aqui, eles são tanto os artefatos utilizados pelos trabalhadores imigrantes, quanto eles são tesouros. Aqui na frente do museu tem um santuário shintoísta. Um santuário shintoísta é um santuário de uma religião japonesa em que são transformados em tesouros certos objetos. E aqui nesse santuário, o que foi transformado em tesouro são justamente os instrumentos agrícolas. Né? Então, assim, isso aqui foi uma reprodução feita, salvo engano, no período do centenário da imigração japonesa, justamente para monumentalizar essa questão do trabalho, né? Aqui as primeiras derrubadas aqui na região, né? Isso. Era um trabalho muito difícil, né? Exigia muita força física, era o trabalho do machado, enxadão, né? Isso. E geralmente a Companhia de Terras Norte do Paraná, ela vendia esses lotes de terras, tanto na região de Londrina quanto aqui em Rolândia, que era uma coisa só naquele período, com toda a cobertura florestal. Então, uma forma desses imigrantes pagarem a compra da terra era justamente você vender também essa madeira derivada da retirada, né? Para ajudar nos primeiros anos, as primeiras dificuldades, né? A falta de dinheiro mesmo, né? Isso, de quitar. Né? Aqui mais utensílios, né? Isso, aqui são instrumentos de marcenaria. Marcenaria. Né? De uma maneira mais ampla. Ó, esse artefato aqui é raríssimo, né? Nunca vi um outro. E aqui mais artefatos aqui, instrumentos de trabalho. Isso. Que eu confesso que eu nunca tinha visto outros iguais. Esse tipo de serrote aqui, ó, não conheço outro igual. E olha que eu gosto de história, sou um pesquisador de história, então podemos dizer que a colonização japonesa tinha artefatos próprios deles lá, que, é claro, vieram do Japão, né? Aqui nós temos o que, Richard? Você me pegou, viu? Parece o que é isso aqui? É um artefato, um instrumento de trabalho, né? Equipamento importante para se traçar linhas sobre a madeira. Sim. Utilizado pelos carpinteiros do Japão. Sim, mas eu já mais ou menos eu entendo. Isso. Colocar algo no nível, né? Imagino que sim. É um trabalho técnico bastante especializado. Ali nós temos enxó, né? Você conhece enxó? Não conheço. Aquelas 3 peças lá são enxós. Os carpinteiros usavam antigamente. Só que, Richard, esse tipo de enxó que eu estou vendo aqui, eu nunca tinha visto. Eu já vi outros tipos de enxó, então podemos dizer que são exclusivos da colonização japonesa. Aqui nós temos o que seria para moer alguma coisa, né? Para amolar os instrumentos, né? É. Amolador.
Mais ferramentas. Isso, geralmente aqui nessa caixa são muitas plainas, né? Plainas são dos objetos que a gente mais dispõe aqui no museu. Plainas. E aqui a gente entra numa sessão de representação da vida doméstica do imigrante japonês, né? Com todos os seus utensílios, né? Utensílio de cozinha, alimentos, por aí vai. O pilão, né? Isso, o pilão e a mão de pilão. E aqui a gente vai ter uma reprodução. Aqui temos um poço caipira, a casa de madeira, coberta com tabuinhas. Essas tabuinhas geralmente eram feitas com aquela madeira mole, a paineira. E ali vemos a floresta parcialmente derrubada ali, com os tocos ainda visíveis. E o trabalho era um trabalho difícil, porque para plantar aqui no meio desses tocos, haviam milhares e, podemos dizer, milhões de raízes. E essas raízes, por uns 5 anos, permaneciam ali até apodrecer. Então, era até difícil também para plantar ali o café, os cereais. Mesmo derrubando na floresta, tinham as raízes que permaneciam ali, trançando todo o solo. Aqui é uma família, né? Como é que fala avó em japonês? Obachan, né? Bachan? Isso, Bachan. Ou Obachan, né? Bachan, com os netos e a filha. Sim. E aqui é uma representação da casa do imigrante japonês a princípio, né? Com todos os seus utensílios, com a mesa, bancos, pilão, mão de pilão, espingarda, né? E aqui a gente tem repetido utensílios que eram utilizados também pelas outras etnias, a italiana, a alemã, portuguesa, espanhola. Nesse aspecto, a colonização era igual para todos, né? O baldinho para o banho, né? A espingarda. O que a gente vai ter de diferencial aqui, José Carlos, é aquela questão daquele santuário ali atrás, que é chamado de Kamidana, né? Kamidana literalmente é altar para os kami, que são... Posso chegar mais? Pode sim, são entidades... Chega mais. Shintoístas, né? Shintoístas? Isso, e aí é feito um culto a essas entidades shintoístas. Só que, como até 1945 os imperadores, a família imperial era considerada descendente dessas divindades, era reverenciado justamente isso, o quadro com o imperador ali. Salvo engano, certo. O imperador Hirohito ali. Olha só. Isso permanece até hoje para muitas famílias japonesas? Aqui no Brasil, sim. No Japão, isso já se dissolveu, digamos assim. Mas hoje, de uma maneira muito mais residual, comparado àquele período. Né? Aqui é um aparelho para massa. Para moer, para fazer a massa, né? Seria tipo macarrão, né? Isso. Eu já vi outras maquininhas dessa, igual essa jamais. Então, temos aqui um objeto muito raro. Posso dar o testemunho de historiador autodidata que vem pesquisando já há muito tempo. Essa máquina é muito rara. Essa daqui já é comum. Os italianos utilizam às vezes até hoje, que dura bastante, né? Panelas de ferro. Essa lamparina é com carbureto, né? Aí você me pegou. Parece que é com carbureto. Você conhece carbureto? É uma pedrinha que gera gás. Então, era utilizado muito nas minas de carvão, antigamente. E essa aqui é uma característica do fogareiro, assim, nas casas japonesas, né? Que o diferencial é que as panelas penduradas, né? Então, assim, era tanto local de cozer os alimentos, né? Assar os alimentos também, como um local de sociabilidade entre os imigrantes japoneses. Isso estava geralmente dentro da casa? E geralmente dentro da casa. Olha, um fato novo para mim, esse detalhe. Havia esse costume, então, de cozinhar dessa forma que eu estou vendo aqui? No Japão... Com cabo de aço pendurado? Bom, agora eu não sei se era com cabo de aço. Não, podia ser arame, né? Arame, né? Acho que não, acho que o cabo de aço aqui é mais para exibição mesmo. Mas em casas tradicionais japonesas, mesmo no Japão atual, tem essa prática, né? Do fogareiro dentro de casa. Olha, ganhei o dia em saber disso, não sabia desse detalhe. Porque
as outras etnias usavam aquele fogão caipira, feito com tijolos, né? Então, bom, os japoneses também usaram, né? Aquele fogão caipira com tijolos, né? Sim. E além daqueles, este. Isso. Progressivamente eles foram se adaptando também e se apropriando de vários costumes que eram utilizados pelos trabalhadores e famílias. De outras famílias, de outras etnias, né? Inclusive em termos alimentares, né? Começar a comer feijão de uma outra forma. E aqui, José Carlos, antes de passar para cá, se você quiser, aqui tem toda uma outra... Pessoal, eu vou encerrar essa parte do vídeo e começar uma outra, porque o acervo aqui é muito grande e eu quero fazer um trabalho bem meticuloso, bem calmo, porque foi difícil para marcar essa visita aqui, e então eu quero aproveitar o máximo para transmitir ao meu público aí esse importante acervo que é único em todo o Paraná ou em todo o Brasil? Em todo o Paraná. Em São Paulo, ao paralelo no Museu da Imigração Japonesa, né? Assim que numa escala maior, claro, né? Mas lá existe o Museu da Imigração Japonesa, mas em escala de Paraná, até onde eu sei, este é o único. Legal. Então eu vou encerrar esse vídeo. Espero que gostem. Por favor, me ajude compartilhando, comentando. Eu vou começar um outro agora.